Massacradas lá em muitas situações de maneira muito sutil, e a gente não percebe como nós somos tão, né, de todas as maneiras, né, bastante, eu vou usar massacradas mesmo, que é um termo bastante forte, mas é o que acontece com a gente, de maneira muito sutil, muito leve, e a gente vai ali, vai ali, vai ali. Então a academia, ela me proporcionou essa possibilidade de escrever, de colocar em crônicas o que eu estava sentindo naquele momento, essa vontade de viver outras emoções, de viver outros romances, de viver outras vidas, né? Que nem sempre a gente que tem um longo casamento, que tem uma longa... tem essa possibilidade, mas você pode, através do livro, viver uma outra aventura, se apaixonar de novo, né? Por uma outra pessoa ali no personagem. Então, tudo isso eu pude viver graças a essa acolhida que eu tive na academia. Por isso hoje eu estou vendo uma senhorinha ali que está lançando, e falei logo com a Esther, ela pode vir para a academia também, né? E a Esther foi me explicando como são os trâmites agora, né? Como são as coisas. Mas é isso, quero só agradecer imensamente a querida Academia Feminina do Espírito Santo de Letras, que me acolheu, né? Que hoje nos acolhe a todos aqui na FLIC, com esse movimento maravilhoso que começou com um seminário, com a Semana das Escritoras Capixabas, e hoje se tornou aí, né, um movimento maravilhoso. E agradecer a todos pelo carinho de me ouvirem, que isso é muito gostoso. Muito obrigada. Sem a Neuza é difícil a gente ficar, né, Neuza? Eu substituí a Neuza na Academia Feminina de Letras como secretária. Eu já estou na terceira vez já. E a Neuza ficou muitos anos também, não foi, Neuza? Muitos anos como secretária da academia. Neuza, muito obrigada. Tão bonito ver você falar, amiga. Você é muito linda por dentro e por fora. A gente deseja a você todo sucesso no mundo. E você está dispensada, você pode voltar para o seu trabalho. Não. Ela está trabalhando no momento. Ah, sim. Neuza, você teria mais uns minutinhos, então? Então, a gente tem alguém que queira fazer alguma pergunta para a Neuza? Neuza, eu achei muito interessante, parabéns. E eu gostei muito quando você falou que você mais ou menos se transporta para o livro, né? Cria um personagem. E eu fico observando, parece que quase sempre é assim, né? A pessoa que sonha, ou que imagina como poderia ser, cria um personagem e acaba, né? Quando você lê nas entrelinhas, você descobre, isso aí é o autor. Esse personagem é o autor. E é assim mesmo que eu queria te perguntar. Quando não é porque quer ser. A Cissa, por exemplo, ela é tudo diferente de mim, né? Eu sou branquinha, ela é pretinha, eu tenho cabelo lisinho, ela tem cabelo crachadinho, ela é uma criança e eu já sou uma adulta, né? Ela mora na roça, eu moro na cidade. Mas eu queria ser como ela, porque ela é corajosa, ela é pra frente, ela é ousada, ela é tudo de bom, uma resolvedora de problemas, não tem meia palavra com ela. Falou, descascou. Então eu queria ser como a Cissa, não sou. Sou mole, sou meio pamonha, sou toda assim, diferente dela. Eu acho que a gente quer isso, viver aquela situação, né? E isso é muito gostoso. Eu gostaria muito de viver ainda muitas situações nos livros que eu não tive a oportunidade de viver e que eu acredito que não terei. Eu quero viver ainda dos livros. Concordo com você. Alguém mais quer falar? Eu não concordo com você. Eu acho você ativa, anda de moto, dá sempre com novas ideias, um novo ritmo de vida. Como que você é uma Cissa? Como que não?
você. Uma cachoeira de surpresas. É verdade, tá vendo? Boa tarde. Como eu também sou do interior, né, e quando você falou a respeito da mulher no interior, ela é assim meio que... Talvez você quisesse dizer que ela é muito protegida, só que com uma barreira blindada. Qualquer lado que vai, que esbarra em alguma coisa. Talvez fosse essa situação, na verdade. Ela tem aquele uniforme, motociclista, é muito lindo. Pois é, mais alguma pergunta para a Neuza? Então, eu vou deixar a Neuza trabalhar, ela precisa continuar a fala. Obrigada, Neuza, pela sua presença. Então, agora a gente vai ter o nosso amigo Clério José Borges, muito em traje de gala, gente. Isso é muito bom. Obrigado, hein? A minha saudação à Sônia, que está mediando os trabalhos aqui. Saudação a todos os que estão presentes, as pessoas que compareceram aqui para prestigiar essa nossa conversa com o escritor. Quero dizer que é uma honra muito grande para mim estar sentado aqui numa mesa onde nós temos um poeta, escritor da envergadura do Dr. Matusalém Dias de Moura, uma escritora como a Neuza e a Sônia também. Aqui, eu fico muito feliz de estar participando aqui dessa mesa. Dizer para vocês que a minha fala aqui vai ser rápida, eu vou apenas falar como é que foi a minha formação literária. A minha formação literária vem da infância de procurar sempre observar muito, escutar muito. E eu sou da época que a televisão não era ainda o destaque maior, o destaque era o rádio. Então, de ouvir muito rádio, eu passei a escutar alguns programas e participar de alguns programas que tinham concurso. E com isso, tive a sorte de, ainda jovem, lá pelos 13, 14 anos, participar de um concurso feito por uma pessoa que era muito conhecida, um programa de grande audiência, chamado Solon Borges Marques. Ele tinha um programa, a Hora do Ângelus, às 18 horas, e antes disso ele fazia uma série de apresentações e instituía concursos. E eu participei de um dos concursos e tive a aventura de, no final do mês, ganhar uma coleção de livros. E nessa coleção de livros eu comecei a apreciar o gosto da literatura. Então caiu nas minhas mãos, logo nessa primeira coleção de livros, essa oportunidade que eu tive, José de Alencar. Então quem conhece José de Alencar sabe que aquilo que ele escreve é uma verdadeira poesia. É uma poesia que ele escreve. Então aí eu comecei a ter um gosto. E estudando no Colégio Marista, a gente tem uma formação mais aprimorada e tudo mais. E aí quando eu já estava naquela época segundo grau, que era chamado segundo grau, então quando eu estava no segundo grau já tive outra sorte, e uma sorte muito grande de encontrar lá o professor Rômulo. O professor Rômulo tinha um conhecimento muito grande com a jornalista Cleci Coutinho, que era editora do jornal A Gazetinha. Então ele falou isso em sala de aula, ele era professor de português, literatura, e aí nós passamos, ele anunciou, se alguém fizer uma redação bonita e tal, eu vou levar para publicar na Gazetinha. E aí
foi dado um tema infantil, e eu tive a aventura de ter uma redação minha premiada para ser publicada, e foi publicada. Então você sabe, quando a gente é jovem, vê o nome assim no jornal, fica todo eufórico e tudo, e aí o pessoal começou a parabenizar na própria escola e tudo. Aí a gente já participou do jornal da escola chamado O Pioneiro, e depois, logo quando eu terminei a minha formação de segundo grau da época, né, aí eu tive a aventura de ter conhecimento de que o jornal A Tribuna estava aceitando estagiários, chamado FOCA, né? FOCA, iniciante no processo de jornalismo. Aí eu me inscrevi, aí comecei a trabalhar no jornal Tribuna, onde eu comecei desde FOCA até a exercer a função de chefe de reportagem, que é um dos patamares maiores dentro do jornal, do jornalismo, né? E durante esse período e tal, aí surgiu um concurso público, né? Aí eu entrei no concurso público, tive a sorte de ser classificado, aí passei a ser escrivão da Polícia Civil. E como escrivão, meu trabalho tinha mais ou menos a mesma coisa de escritor, porque você toma o depoimento, né? A doutora Marlu sabe muito bem como é importante o escrivão no trabalho, né? De um processo, de um inquérito policial e tudo mais, porque muitas vezes a própria pessoa não conversa muito, então você tem que criar aquilo, entender aquilo que a pessoa está falando, e se a pessoa usa gírias, você tem que entender também a gíria que a pessoa está falando, para colocar isso nas declarações e tudo mais. E tive a aventura de passar 35 anos como escrivão de polícia, recebi durante esses 35 anos as 3 medalhas que a Polícia Civil dá, que é a medalha de bronze, de prata e de ouro, por serviços prestados e tal. Tem uma série de critérios que a polícia usa, né, para poder as pessoas receberem essas medalhas. E eu fiquei muito feliz porque eu tive a aventura de passar esses 35 anos sem nenhum problema. Isso aqui é importante. Importante a gente se manter, principalmente numa época conturbada, que vocês sabem muito bem, a época que vem desde o Esquadrão da Morte até aquelas situações muito conflitantes que surgiram, né? Então a gente conseguiu passar incólume nesse período todo sem nenhum problema, graças a Deus. Então isso é muito importante para a gente. Eu me honro muito de ter trabalhado como escrivão de polícia. Isso também não é nenhuma novidade, porque nós temos no quadro da Polícia Civil até um dos membros da Academia Espírito Santense de Letras, que é o Pedro José Nunes, que é escrivão de polícia também, meu colega escrivão de polícia também, né? Temos a Maria Helena Vasconcelos, uma professora também de literatura e tudo mais. Muito bem, então essa é a minha trajetória. Então, mas eu digo que o principal mesmo foi aquele pontapé inicial da leitura de livros, e principalmente os livros de José de Alencar, né? Eu tive uma vivência muito grande, né? Para vocês terem ideia, eu fui chamado a fazer vestibular de Direito em Cachoeira do Itapemirim. Fui lá para Cachoeira fazer vestibular de Direito, porque um colega meu estava precisando passar. Aí falou assim: vai lá, me ajuda. Mas não era polícia na época, não. Era antes de entrar na polícia. E ajudar um amigo é importante. Aí eu fui lá fazer o vestibular, aí o tema que foi dado foi justamente Caio José de Alencar. Aí já viu, né? Já tinha lido a obra, tentei, olhei, fiz na época tinha a redação, falar sobre o escritor e tal. Aí fiz uma redação maravilhosa, né? Mas é uma coisa que eu não vou me orgulhar muito de dizer, né? Porque depois peguei a minha prova, passei para o meu amigo e falei assim: ó, faz aí e tal. Eu tive a sorte de ser o terceiro. Ter o terceiro lugar nesse concurso de vestibular, né? Mas fui o 5º classificado. Isso porque teve 2 primeiros lugares e 2 segundos, eu fui o terceiro. Mas é uma coisa que a gente conta também, porque é para dizer que eu fui, na verdade, socorrer um amigo. Depois eu estudei na UFES e tal, mas aí já foi outra situação. Já, por exemplo, o curso de Direito que eu fiz na UFES foi só para poder ganhar mais dinheiro, porque tinha dito lá o seguinte: passou para nível superior. Então a pessoa tinha que ter o curso de Direito para o escrivão
passar a receber quase que o dobro daquilo que ia ganhar. A doutora Marluz está lembrada dessa época, né? Que é instituído por lei estadual, todos os policiais tinham que ter o nível superior, então havia necessidade da pessoa concluir um curso e tal. Tanto assim que os pessoal às vezes me chamam de doutor, eu falo assim, eu não sou doutor não fiz o OAB, e não tenho interesse em fazer também, porque no cargo do escrivão de polícia está muito bom para mim, a gente recebe um vencimento muito bom e tal, está ótimo para me manter, nem me preocupo com isso, né? E a gente vai levando a vida, tá bom, não precisa esquentar a cabeça com mais nada, né? Porque já foi 35 anos cuidando de briga de marido e mulher, cuidando de briga de vizinho, procurando ouvir, tendo que ouvir aquelas situações de noiados, as pessoas lá com problema e tal, e então já acabou essa época, graças a Deus eu estou agora só por conta mesmo da literatura, da poesia e da trova principalmente, que é o Clube dos Trovadores, né? O Clube dos Trovadores a gente ingressou em 1970, então o BT, que foi fundada através de uma publicação de Zé Augusto de Carvalho na Gazeta, convocou as pessoas que soubessem fazer trova, e eu participava de um grupinho de Vila Velha. A gente então fundou a UBT, lançamos um concurso de trova com o tema Pelé, que deu repercussão nacional, né? Deu uma repercussão nacional, porque na época Pelé era o jogador que estava em evidência. E a trova classificada em primeiro lugar, ela fala mais ou menos assim, que o Brasil todo enalteça, tanto a Rui quanto a Pelé, se um honrou pela cabeça, o outro honrou usando o pé. Então é mais ou menos assim que a trova, né, exaltando, né, o Rui Barbosa e Pelé, né? Então é interessante isso. Aí depois a gente teve outras prioridades, aí fundei o Clube dos Trovadores Capixaba, que até hoje se mantém desde 1980, e a gente organiza os seminários da trova, os congressos brasileiros de poetas trovadores. Um fato interessante é que nós, quando entramos... Saloto chegando aí, o presidente da nossa academia de Una aí, ó, presidente da nossa academia de Una e a presidente da Academia da Serra, né? Academia da Serra. A Academia da Serra é outro fato interessante que eu vou registrar aqui para vocês também. Eu fui para a Serra em 1975, eu acho que foi 75, foi quando eu entrei na UF, 75, eu fui para a Serra, 75 ou 79, já me esqueci. Então, por aí, não. Foi logo na inauguração, 79. 79 fui para a Serra. Aí percebi ao longo dos anos que a Serra, por ser um município folclórico, de um folclore muito intenso, na Serra, na Rua dos Pontos, desde 79, isso, então é isso mesmo. Matusalém lembrou bem, que tem correspondência minha desde 79, da Rua dos Pombos, né, Beija-Flor. Pois é, aí a gente percebeu que lá na Serra não tinha academia de letras. E aí eu falei, não, vamos agitar isso. Aí fiz logo uma convocação para todo mundo e tive a aventura de ter a amizade com o doutor Narim Encarnação Miranda, que tinha sido prefeito 2 vezes, e com ele a gente teve um respaldo mais, não só logístico, financeiro, e é um grande intelectual também, né? E aí a gente montou a academia. Eu tive a sorte de ser o primeiro presidente, para ficar por 2 anos para ajudar a organizar, né, isso. A gente organizou, estruturou a academia nos moldes da Academia Francesa e da Academia Espírito-Santesa, com 40 acadêmicos e tal. Aí, ultimamente, a questão de alguns anos atrás, a academia estava parada, não tinha nenhuma promoção. Aí eu assumi de novo, a gente movimentou, abri espaço para os acadêmicos correspondentes, fizemos uma agitação cultural, inventamos aqui o fardão acadêmico, estabelecemos lá eventos em que os acadêmicos forem, tem que usar o fardão para poder mostrar a academia e tudo mais. Então eu acho que essa é a trajetória, aquilo que eu gostaria de dizer para vocês, sem a gente ter qualquer rasgo de vaidade, né? É só questão de a gente dizer e esperar que esse exemplo siga
tenha seguimento através de outras pessoas, né? Por exemplo, um prazer muito grande foi a gente conhecer o Saloto lá em Una também, que a gente se colocou à disposição dele para não só participar da academia, mas atuar também, estar junto, participando e tudo mais. É isso aí, essa é rápidas pinceladas a minha apresentação, né? Quero registrar aqui o Roberto Vaz com a Magnólia, a Ângela Veríssimo, meus companheiros da academia também, a Dolores, não pode faltar a Dolores, não é isso? E agradecer a todos que estão aqui, né? A Zé Gracinha Neves, né? Gracinha Neves, você não sabe, mas tem um lance muito importante que nos relaciona, entendeu? Quando me chegaram para mim, Humberto Delmaes chegou para mim e falou assim: Cleber Borges, se inscreve na Academia Espírito Santense de Letras. Eu mandei o currículo para lá. Aí chegou, depois eu perguntei para ele: vem cá, quantos tem concorrendo comigo? Ele falou assim: Gracinha Neves. Eu falei: ai, então desisto, não vou nem aparecer lá, que a Gracinha já ganhou. Aí a Gracinha ganhou também. Isso é importante, que eu acho, mas foi bem, logicamente você é uma pessoa que a gente conhece, sabe das suas qualidades internacionais, não é isso? E a gente ficou muito feliz, eu até me honro muito de ter participado com você e que você tenha recebido e tenha sido eleita, né? Porque foi uma eleição lá nesse momento, tá? Parabéns então a todos, obrigado aí a todos. É muito interessante que onde a gente vai, a gente vê o Clério, né, com as Suzy, eles fazem um trabalho muito bonito. E tem uma coisa muito interessante: eu não sei fazer trova, nunca fiz trova, não sei rimar. Tudo que eu sei escrever livre e solto. Eu tenho muita admiração por vocês, muita mesmo. Pois é. Tem alguma pergunta para fazer para ele? Esse negócio aqui é mesmo. Eu não posso ficar na frente. O fato de eu ter... Hitler. O fato de eu ter sido eleita, isso não tira o seu valor. E realmente você é uma pessoa que a gente tem que se espelhar. Pelo brilhantismo, tá aí, né? Tantas medalhas, justamente bem merecidas. Mas o que eu queria falar também com você é o seguinte: o fato, mas eu te conheci muito antes disso, né? Lá eu admirava ele como escrivão, estava lá já falando de literatura. Eu nem era ainda da academia quando eu te conheci lá na Serra, por um acaso, né? E fiquei admirada com ele. Já como escrivão, disse: meu Deus, é escrivão fazendo assim. Fiquei admirada, mas depois, através de Dona Argentina, eu pude conhecer melhor o trabalho do Clério. E que realmente quem faz prova tem muito valor. Mas eu tenho um episódio com ele muito interessante. Depois da nossa festa maravilhosa lá no Palácio do Café, onde nós realmente reativamos a academia, tendo lá o Nejar, que foi nos saudar, e tinha mulher de governador, gente importante. Eu fui parar de levar, porque não tinha mais como pegar táxi. Eu fui 2 horas da manhã. 2 horas da manhã levar o Cleca, outros poucos. Meu Deus do céu, eu sozinha, eu não me vi sozinha depois daquilo tudo, porque eu fui a última que saí, não tinha mais ninguém na cerimônia, fui eu levar o Clério. Clério, você não sabe até hoje, para eu sair dali da sua rua, porque nessa história eu não conseguia mais sair dali, eu tive que parar o carro de lixo. Pelo amor de Deus, moço, me tira daqui que eu não sei como eu vou chegar não sabia chegar na Ferrari. Então eu tenho esse episódio com ele, que até hoje isso nunca me saiu da cabeça. Quando eu fui parar 2 horas da
ótima te conhecer, Clério. Parabéns. Eu agradeço aí, realmente esse lance foi muito importante. Eu sabia que tinha dado tanto trabalho, né? Mas isso aí foi uma amiga nossa, a Sandra Bunches, é que falou assim: não, Gracinha te leva. Mais alguma pergunta para o Clério? Bom, eu conheci o Clério Borges lá na Congresso, 12º Congresso de Trovadores, né, e foi realizado em Eurico Salles, né, 2014. E aí eu estava interessado em lançar aquele livro que eu fiz de poema, Loucura da Razão, Verso e Prosa. Eu falei: bom, eu vou entrar no meio desse pessoal aí para ver se eu tenho alguma chance de ser conhecido. Agora eu tenho que registrar, olha, esse é um cara interessado na cultura, é um soldado da cultura, e ele e a Suzy Luz, que a gente citou também, é gente que tem uma energia que tem que ser medida em megatons, viu? Porque o pessoal lá não é fácil não. A agenda, eu de vez em quando brinco com eles: ó, tem que afrouxar essa agenda aí, que reservar um horário para si, né? Porque é difícil. Mas aí, lembrando dessa coisa de prova, eu falo do rádio, né? Aí eu lembrei do programa do Caboclo Bastião, que tinha na Rádio Capixaba, né? Porque eu tinha um colega que ele recitava um pedaço do poema dele para mexer com uma mulher que ela estava bolando um espeto de churrasco no esmeril para ir lá discutir a pensão com o marido, né? Diz que o cara era meio bravo. Aí ele recitava o poema para ela, que dizia assim: mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo que amarga e que dá prazer. O coração não esquece o vulto por quem padece, mas sofre, mas quer sofrer. Eu mexi com ela, né, por causa desse lance. Aí o trovador, eu falei: pô, é um lance interessante pro trovador, né? Obrigada, Roberto. Gente, então nós vamos continuar agora com Matusalém Dias de Moura. Eu tenho grande admiração por ele. Matusalém, depois você pode... Você está com o poema Minha Mãe Lavadeira aí? Não, né? Mas quem não conhece deve conhecer. Maravilhoso. Então eu vou passar a palavra para Matusalém Dias de Moura. Muito admirado por todos nós. Muita gentileza de vocês. A conversa com os escritores, eu prometi vocês aqui puxar a conversa, não é eu não. Né? Essa é a conversa com os escritores. E coincidentemente, eu também, o primeiro livro que li foi Iracema, de José de Alencar. Eu não prestei muita atenção, porque eu era menino de escola, e depois, só muito mais tarde, que de fato eu fui perceber que é um grande poema épico, Iracema, de José de Alencar, na minha avaliação. O meu encontro com a poesia, e depois com a literatura, com a prosa, é um pouco diferente. Eu fui nascido e criado no campo, onde o vizinho mais perto era 2 quilômetros de distância. Então, meu contato com a natureza era ir de frente para o Pico do Caparaó. Vivia ali. Mas na minha região, e me parece que lá pro lado da calçada também deveria ser assim, havia muitos bailes de sanfona nas fazendas. Aquilo era uma razão, às vezes, para a moça arranjar casamento, o rapaz também desencalhar e aquela coisa toda. Então havia os bailes de sanfona. E naqueles bailes de sanfona havia eles diziam assim, a porfia de verso. Mas um cantava um verso, o outro respondia o outro verso. Então você ia, o moleque, rapaz, eu também ia, para poder, né, ver se defendia a minha parte. E aí aqueles versos me chamavam a atenção, aquelas rimas, aquelas composições, eu também tentava fazer as minhas. Então foi assim, antes de conhecer de fato a literatura, eu já conhecia os versos, as rimas, meu pai tangendo o gado, cantando e fazendo aqueles versos, a minha avó.
E assim foi o meu encontro com a poesia, com a métrica de ouvido, primeiro, e depois com a prosa, e aprender também tecnicamente, mais tarde, fazer a métrica. Esse foi o primeiro encontro com a literatura. Eu e a literatura, sem o livro, sem a página impressa, sem nada, lá nos campos do Cabral. Depois que entrei para a escola, no meu primeiro dia de aula, a professora contou a história dos 3 porquinhos pobres do Érico Veríssimo, não confunda. E no primeiro dia de aula. E os sábados, aos sábados a aula era chamada recreação. E a mamãe fazia a gente morar na roça, tinha que ir a pé, andar 3 quilômetros para ir lá. Mamãe nem sabia o que era recreação, mandou nós para lá, era brincar, essa coisa toda. E a professora então reuniu todo mundo e perguntou se alguém lembrava daquela história. O babaca lá do mato sempre vai lá, o bocó vai lá para frente, levanta o dedo, aí ela manda sentar e contar a história. Contei a história, fui muito aplaudido. No dia seguinte minha mãe recebeu a diretora da escola, fui lá cumprimentar. E a minha irmã estudava um pouco mais na frente, já sabia ler. E eles deram para a minha irmã declamar As Pombas de Raimundo Correia. E a minha irmã entrou em desespero com aquilo. Decorar aquele soneto e declamar aquilo, ela nunca tinha visto aquilo. Mas a minha avó tinha uma certa cultura. Eu falei, se você me ensinar, eu falo. E a minha avó ficava declamando e eu decorando os 14 versos das Pombas do Raimundo Correia. Eu me recordo que a velha estava apanhando couve na horta assim, falando, e eu atrás dela, gravando até saber mesmo. Depois subi na cadeira, declamei e lá fiz o maior sucesso. Até que não vai mais. Coitado, ele sofreu tanto com esse poema. Porque falaram depois do Raimundo Correia, ele foi acusado de plágio, e ele ficava em desespero com aquilo, né? E ninguém provava, e de fato não foi plágio, essa coisa. Ele sofreu muito com não conseguiram provar que as pombas eram plágio, mas ele viveu a vida dele assim, e os colegas dele, o Manuel Bandeira, fazia aquela safadeza com ele, falava, olha essa trova aqui, se essa trova não é, olha se isso não é o resumo dessa aí. E ele ficava desesperado, falando, eu não conheço isso, mas na verdade o próprio Manuel tinha feito em cima do poema dele para poder... Mas de maneiras que eu tive esse encontro com a literatura lá na roça, sim. Saído, a minha maior, Dílio Penedo, a minha maior... A maior novidade tecnológica com a qual eu me deparei e que levei um espanto, um susto, foi, eu já tinha 16 anos, foi quando eu conheci o asfalto. A diretora da escola trouxe os alunos já na 3ª série do ginásio para conhecer o mar. E os meninos diziam para mim, lá você vai ver as meninas só de biquíni, essa coisa toda, aquela fantasia na cabeça, e eu vim. Quando nós chegamos em Ibatiba, que tinha passado a BR-262, por ali, foi que eu vi o asfalto, e aquilo para mim me marcou o encontro com o asfalto e com o mar no mesmo dia. O que aconteceu quando eu cheguei no mar, que eu vi aquele buliço daquelas águas da Praia da Costa, só de ver aquelas águas buliçosas eu passei mal, desmaiei, vomitei, não vi menina de biquíni, não vi nada, e fui sorrindo. E o meu encontro com o mar foi um fracasso, foi um fracasso. Mas... E essa professora que fazia isso, essa professora forçava a gente a ler, tem que ler e tem que fazer o trabalho. Nunca